Vai passar. Bom dia aos que estão em casa. Papai Iná e Jorge. Pessoal, então hoje é aula de Filó, né? E agora, depois desse momento, vamos estudar o carinha, conhecido como Emanuel Kant, tá bom? Quem tiver com o livro aí de filosofia pode abrir, já está fácil. Olha lá no início. Quem tiver em casa também, pode pegar o livro se quiser, vai acompanhar. Não fica saindo, não pode ficar à vontade. Já está bom. Vai, né? Ele está olhando aí. Olha aí, tem tudo aqui, ó. Deixa eu ir perto. Cento e 128. Passa 128 também para os que estão em casa, se quiserem acompanhar, tá bom? Só vocês têm que obedecer essa marquinha da mesa, viu? Então vamos lá. Em sua obra, Crítica da Razão Pura, visava colocar todas as questões sobre 128, não foi? O 43. Seguindo o mesmo capítulo que a gente já vem estudando no caso, tá bom? Certo, menino? Eu não vou nesse celular. Não sei não. Então, assim, só para a questão de nortear vocês, né? Lembra que pode colocar lá para aqui, não esqueça, viu? Então, nós estamos iniciando agora, viu? Então, assim, só para anunciar vocês, lembra que nós estávamos estudando racionalismo de Descartes? Lembra que a gente estudou? Ali B com equilíbrio. Nós só para anunciar vocês, tá? Pronto. Descartes era um filósofo racionalista que ele acreditava que todos os nossos conhecimentos nós recebíamos por intermédio de quê? Das experiências. Não é? Não. Descartes, filósofo racionalista. Se ele é um filósofo racionalista, então todos os nossos conhecimentos nós adquirimos por meio de quê? Da razão. Muito bem. Os filósofos empiristas, como Bacon, Hume, Locke, Thomas Hobbes, que nós já assistimos na aula passada, eles eram filósofos o quê? Empiristas. Eles acreditavam que nossos conhecimentos eram por intermédio de quê? Da experiência. Muito bem. 128. Então, como é que a gente conhece alguma coisa por meio da experiência? Utilizando o quê? Os 5 sentidos. Muito bem. Quais são os 5 sentidos? Olfato, paladar. Muito bem. O pessoal está em casa também, está conseguindo compreender? Sim, Evelyn. Então, em sua obra Crítica da Razão Pura, visava colocar todas as questões sobre análise racional, sem a confusão que os sentidos poderiam causar uma conclusão mais cuidadosa. Tentou, então, resolver o problema do conhecimento racional empírico, pois não concordava que a experiência sensível era limitada. Kant achava que as verdades universais poderiam ser encontradas a priori, ou seja, antes de qualquer experiência. Lembra também disso que a gente estudou esses dois conceitos e os filósofos racionalistas, eles acreditavam nesse conceito a priorístico, né? Nós já tínhamos conhecimento sobre algumas coisas antes mesmo de termos experiência com eles. Em algumas coisas a gente já tinha como Descartes usa essa ideia,
Ele vai falar até sobre as ideias inatas. Lembra sobre isso? Isso chama-se, ele conceituava, né? Aristóteles conceituava isso como conhecimento a priori. Assim, será que a Bíblia está? Paná, a Bíblia vai estar aí? Não, Sofia. Está aparecendo. Lá, Sofia. Então, assim para Kant, o espírito ou razão modelava e coordenava as sensações, sendo as impressões dos sentidos externos apenas matéria-prima para o conhecimento. O que é que Kant quer dizer com isso? Que ao passo que nós conhecemos determinadas coisas, por exemplo, isso é cinza, né? E outras tantas outras coisas que a gente conhecia, a gente só conhecia isso, aquilo e acabou. Só que a nossa mente, ela tem a capacidade de organizar cadeira cinza, lousa cinza, notebook cinza e por aí se vai. Deu para entender até aqui? Deu para entender até aqui? E só a definição de a priori? Como é? A definição de a priori. A priori são essa capacidade que nós temos de já conhecer alguma coisa antes mesmo de termos alguma experiência com ela. Ok? Os conhecimentos matemáticos, por exemplo, lembra que Descartes já definiu que nós já nascemos com essa capacidade de compreender os conhecimentos matemáticos? Por conta disso, que ele vai falar que é uma questão mais a priorística. Então, em sua obra Crítica da Razão Pura, Kant reconheceu a existência de dois tipos de conhecimento. O conhecimento empírico, ou a posteriori, porque agora é a posteriori, porque vem depois da experiência. Isso aqui. E qual é isso? Rosa, né? Vocês sabem que isso é rosa, por quê? Porque vocês já conhecem a cor rosa. Então, vocês têm conhecimento aqui a posteriori, porque é após a experiência que vocês tiverem. Deu para entender esses dois conceitos? Quem está em casa está dando para entender? Tá sim, viu? Obtido por meio da experiência sensível e o conhecimento puro ou a priori, foi o que eu estava falando. Quem depende das experiências, das impressões dos sentidos e produz os fluidos necessários e universais. Por exemplo, a linha reta é a distância mais curta entre dois pontos. Vocês conseguem conceber isso? Que uma linha reta é a distância mais curta entre dois pontos. Vocês conseguem conceber isso? Na linha reta. Se eu colocar subindo. Na linha reta. Se eu diminuir. Na linha reta. Se eu colocar descendo. Na linha reta. Né? O caminho mais curto entre dois pontos, independente da organização delas. Vocês não conseguem compreender isso? Isso não é uma questão universal? Tá? Ok? Então, tal juízo se refere a toda e qualquer linha reta, daí a universalidade. Bem como sobre qualquer circunstância, a linha reta é sempre a mais curta, daí a necessidade. Sabendo disso, desses dois conceitos, a priorístico e a posteriori, que vocês já compreenderam, né? Se perguntar aqui o que é a priori. Quando eu digo assim, tenho determinar esse conhecimento já é a priorístico, né? Sobre determinada coisa. O que vocês entendem? Antes da experiência. Muito bem. E quando eu digo que esse conhecimento foi adquirido como intermédio a posteriori, o que é que vocês entendem? Após a experiência. Pronto. Vamos então, diferente dos outros filósofos que até então a gente havia estudado, lembra que os racionalistas eles defendiam a corrente racionalista, né? Como Descartes e Leibniz. Já os empiristas eles defendiam a corrente empírica, que só acreditava por meio da experiência. O Kant não. O Kant veio tentar unir essas duas teorias. Ok?
Deu para entender até aqui? Pronto. Sabendo dessas duas teorias, Kant ele vai dizer que existem dois tipos de juízos. Quais são? O juízo analítico e o juízo sintético. Então, o que é o juízo analítico? São aqueles em que o predicado já está contido num sujeito. Já agora entender. O triângulo tem 3 ângulos. Esse predicado de 3 ângulos, ele já está contido no sujeito? Já? Só eu falar triângulo, vocês já compreendem? Há uma necessidade de eu dizer que tem 3 ângulos? Porque todo triângulo tem o quê? 3 ângulos, a gente já sabe. Não há necessidade desse predicado. Porque esse predicado ele já está contido no sujeito. Até no próprio nome já tem. Até no próprio nome já tem. Ou seja, não há é como se eu tivesse, como o Nata colocou hoje, dando informação desnecessária. Né? Porque o sujeito ele já me dá essa informação. Então, o sujeito, o predicado ele já está ali contido naquele sujeito. Eu já compreendo. Todo solteiro não é casado. Se é solteiro, logo não é? É legal, subir pra cima. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Né? Então, então, já está contido no sujeito, não está? Nós não compreendemos? Então, para o Kant, esse juízo analítico, ele é um juízo a priori, que não depende da experiência, ele é universal e ele é necessário. Por que ele é universal e ele é necessário? É necessário porque a gente precisa compreender isso. É universal porque, independente de onde você estiver, como você estiver, você compreende ele. Não é uma questão de subjetividade, é uma questão de objetividade. Não é? É óbvio. Você não dizer, é óbvio porque eu estou solteiro, não casado. É óbvio. Não é assim? As juízes são a pior, não dependem da experiência, universais e necessárias. No entanto, não traz informações novas sobre o sujeito, não enriquece conhecimentos, apenas torna mais claro aquilo que já se sabe sobre o sujeito. Pronto, é o que eu já falei. Deu para entender, pessoal, o juízo analítico? Deu? Deu mesmo, se não deu, a gente repete. Quem está em casa, está dando para entender? Tá sim. A gasolina entrou aqui no meu nariz e não saiu. Está sentindo? Parece que entra aqui na máquina e fica aqui dentro. Pronto. Os juízos sintéticos, pronto. Lembra? Juízos sintéticos são aqueles em que o predicado, olha aí, ó, o celular, acrescenta informações novas sobre o sujeito, ampliando o conhecimento. Então, vamos lá. Todos os corpos são pesados. Se eu dissesse só corpos, vocês entenderiam a mensagem? Não precisa de informação a mais. Portanto, esse predicado aí, ele não vem trazendo informação a mais. Né? Ou seja, precisa da experiência com ele para que eu possa entender qual situação esse corpo está. Não é isso? Deu para entender, né? Deu para entender? Galerinha de casa. Então, os corpos se movimentam. Oi? Não necessariamente vai estar na mesma, mais ou menos linha. Mas aqui, ó, as formas a priori, na página 130. Viu? A posterior fica bem direitinho, porque eu trouxe mais resumido, tá bom? Mas se vocês quiserem grifando aí essas palavras chave para facilitar o estudo depois, mas tem. Aqui agora, mas na frente eu fiz mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa. Deu para entender que nesse juízo sintético, o Kant ele vê a necessidade de que esse predicado ele venha acrescentar
acrescentar alguma informação a mais a esse sujeito. Ok? Deu para entender isso aí? Então, a gente compreendeu que no sentido a priorístico, a informação era um sujeito que já trazia toda a informação, né? Alguma coisa, não haveria necessidade de acrescentar nenhuma informação. Não necessariamente teria necessidade do predicado, porém no juízo sintético não. Ele diz que para se compreender é necessário o predicado, esse sujeito. Ou seja, é necessário que eu tenha algum tipo de experiência em relação aos corpos para saber o que é que eu estou querendo dizer nessa mensagem. Porque se eu disser assim, ela é com os corpos. Ele compreendeu? Não. Eu tenho que ter algum, eu tenho que saber de o que é que esses corpos estão fazendo, se movimentando, se estão parados, se são pesados, se são leves. Então, o juízo sintético ele tem uma informação a mais, ele precisa de ter uma experiência para que eu possa compreender. Beleza? Deu para entender? Quem está em casa também deu? Sim. Então, a extensão dos corpos é evidente. Peso e movimento são predicados obtidos pela experiência. Portanto, os juízos sintéticos, eles são o quê? A posteriori. Depende de quê? De sentido, da experiência. Contingentes são particulares. Lembra que o outro era universal? Até que eu falei que era a questão mais objetiva, porque independente de qualquer pessoa, onde você estivesse, era o mesmo resultado, era a mesma situação. Aqui não, ele é mais objetivo. Por quê? Porque dependendo da experiência que eu tive com aquele corpo, eu vou achar o pesado ou leve. Né? O que pode ser pesado para mim, pode ser leve para ele, pode ser muito pesado para outra pessoa e por aí se vai. Então é uma situação mais particular. E tem a questão de depender da situação para que você use aquilo ou não. Tem coisas que não fazem sentido para a sua vida, então não há necessidade de conhecer. Já tem outras coisas que não. Já no sentido mais analítico, tudo é necessário, tudo é universal. Beleza? Deu para entender aqui? Tainá, vocês aí devem para entender? Sim, deu. Qualquer coisa, se o pessoal tiver dúvida, ou até mesmo eu, aí eu falo. Pronto, Tainá, obrigada, viu? Então vamos lá. Compreendendo isso, juízo analítico. Juízo analítico, ele acredita em quê? Qual o conceito? Juízo analítico, ele acredita em quê? Qual o conceito? A posterior ou a priori? A priori, né? E o juízo sintético, ele acredita em qual conceito? A posteriori. Muito bem. O conceito a priori é o quê? Algo que já é óbvio. Algo que já é óbvio e algo que vem antes. Vem antes de quê? De termos alguma experiência. De termos alguma experiência. E o a posteriori? É o experiência. Após a experiência. Beleza? Deu para entender agora? Então, esses argumentos, pessoal, essas palavrinhas, elas enriquecem demais o texto de vocês também, viu? Se vocês estiverem lá argumentando nas redações de vocês, e tiver algo que caiba essa situação, quando vocês vão colocar, de acordo com a minha experiência, vocês podem colocar de acordo com meus conhecimentos a priorísticos, tá? Bom? Que aí enriquece mais ainda o vocabulário de vocês e, consequentemente, a redação. É um novo? Obrigada. Deu para entender? Beleza mesmo? Se eu trouxer umas questões de próxima semana, todo mundo arrasa em casa, né, vocês? Vamos arrasar em casa. Não é? Arrasa, porque o meu detalhe, não é atividade. É porque as questões de filosofia eles têm muito texto, né? E interpretar os textos realmente é complicado. Então vamos lá. Compreendendo isso, que Kant vai dizer que existem dois tipos de juízos, né? Que esses juízos dependem de dois conceitos diferentes, o analítico do a priori e o sintético do a posteriori. A gente sabia disso. Agora, Kant, ele quer... Lembra lá que eu disse desde o início, que Kant ele tem um objetivo diferente dos demais, dos anteriores, e os anteriores, cada um acreditava numa corrente diferente. O Kant não, o Kant vem tentar unir
essas duas correntes, né? Que é o racionalismo e o empirismo. Então, vamos lá. Era o outro dois. Um pouquinho não ficou. Racionalismo, aquele do quê? Razão, muito bem. Os conhecimentos são por meio de quê? São uma questão mais de quê? Um conceito de quê? A priori ou a posteriori? A priori, muito bem. É que confunde um pouco. O empirismo é o quê? Oi? A gente não consegue visualizar essa parte aqui do racionalismo. Vocês estão vendo a lousa? Sim. Pronto, eu estou escrevendo na lousa, tá bom? Estão me vendo aqui na lousa? Tá certo. Pronto, estou fazendo aqui mais um, tá bom? O empirismo é o quê? Através da experiência. Da experiência, muito bem. Utilizando o quê? Sentidos. Quando eu passo a conhecer as coisas por meio da experiência, isso aí me passa. Como é que eles fazem esse conceito? A posteriori. Ou seja, de acordo com o exemplo que a gente viu lá, o a priori ele é o quê? Universal e necessário, não foi? E aqui ele é o quê? O a posteriori ele é o quê? Individual. Vai depender de cada pessoa. Aqui, o predicado ele não acrescenta nenhuma informação nova ao sujeito. Aí o Everton até citou, é aquela história de subir para cima, descer para baixo, né, entrar para dentro, a gente tanto fala. É assim? O triângulo tem 3 lados. Aqui, o predicado ele acrescenta uma informação nova a quem? Ao sujeito. Não é assim? Como bem falou, os corpos se movimentam, então os corpos são pesados. Ou seja, vai depender da experiência individual de cada pessoa. Cada um vai entender, tá aí na casa? Então, compreendendo isso, o Kant vai dizer que essa corrente racionalística, a partir disso, ele vai criar 2 juízos, né? Vou até colocar aqui, juízos. Que são o analítico e o sim. Né? Pronto. Sabendo disso, que os juízos analíticos, eles seguem a esta corrente, e que os juízos sintéticos, eles seguem a essa corrente, então ele vai compreender isso, mas ele vai tentar agora unir os juízos sintéticos a questões a priori. Deu certo? Ok? Deu certo. Deu certo isso aí. Tá bom? Ele vai tentar unir esse juízo sintético para dizer que existe um juízo sintético a priori. Então, os juízos sintéticos a priori, o que é? Independe da experiência, são universais e necessários, enriquecem, ampliam e fazem progredir. Mas como formula os juízos sintéticos a priori? Para Kant, não é o objeto que determina o conhecimento do sujeito. Pelo contrário, é o sujeito que produz o conhecimento a partir de princípios a priori que sintetizam dados científicos. E o que é isso? Pronto. Para nós,
para obtermos o juízo sintético, nós precisamos ter algum tipo de experiência com esse objeto, não é assim? Né? Por exemplo, para mim saber o que é um apagador preto, eu precisei conhecer o quê? A cor preta, pronto, a cor preta e o apagador, perfeito. Sim, eu aprendi a cor preta lá na escola, que preta. Aí você vai trazer um objeto preto, não é assim? E eu aprendi que isso era apagador e a professora mostrava apagador. E quando eu falo de aula, eu tenho apagador. E tem apagador de várias das cores, não é assim? Eu aprendi de maneira o quê? Desordenada, desorganizada, não foi? Aí como é que hoje eu consigo unir essas duas teorias na minha mente? Quem é responsável pela razão? É o a priori. Quem organiza isso é o conhecimento da teoria. Mas quem me faz conhecer sobre isso? É a minha experiência, ou seja, o sim. Ok? Então, assim, o conhecimento começa com as experiências sensíveis, que atingem os sentidos. A matéria do conhecimento são as impressões, que o sujeito recebe de objetos exteriores de maneira desorganizada e desordenada. Esses dados empíricos são organizados aonde? Na nossa mente, na nossa razão. E, logicamente, pelo espaço e tempo, formas a priori de quem? Da acessibilidade. Para que não tive espaço e tempo, não são propriedades inerentes ao objeto, mas estruturas subjetivas que permitem o sujeito intuir os objetos. Essas intuições são pensadas pelo entendimento também a partir de categorias a priorísticas, dando origem aos conceitos. Então, vamos lá entender esse esquemazinho aí. Vocês estão vendo o esquema, pessoal, do caso? Vocês estão vendo o esquema? Tainá, vocês estão aí? Sim, estamos. Então, vamos lá. O que é que essa pessoa está vendo? A gente está vendo esse esquema, uma pessoa, né? Ele está olhando para uma garrafa. Ele está tendo algum tipo de experiência com essa garrafa, com esse objeto. Sim ou não? Sim, né? Ele não está vendo? Ele está usando qual sentido aí? A visão. Então, quando ele está tendo algum tipo de experiência, nós chamamos esse tipo de igual você que o Kant ou os filósofos empiristas deram a isso. Conceito o quê? A priorístico, não foi? Que nós conhecemos a partir da experiência. Não, experiência a priori. A priori está lá. A posteriori, que eu estou falando, a posteriori, né? Eu é que estou dizendo. Eu falei, pensei uma coisa e falei outra. Então, assim, ele vê esse objeto na sua frente. Ao ver esse objeto na sua frente, ele utiliza de quê? Da experiência, né? Utilizando quais um dos 5 sentidos, que no caso é a visão. E esse tipo de conhecimento é o quê? A posteriori, porque ele pode definir o que é garrafa e o que é verde, como ele quer a visão e a sua experiência. Beleza até aqui? Beleza quem está em casa? Como é? Ele foi entender como está na mente dele. Pronto. Aí agora, como é que ele vai fazer para entender que isso é uma garrafa, que isso é verde, que isso aí está pesado, que isso aí está leve, que isso aí está cheio, que está seco, e essa situação? Quem é que faz com que a gente compreenda essas outras coisas? Porque a nossa visão é a nossa razão, ou seja, o a priori, que é o quê? Universal e necessário. Esse conceito leve, pesado, grande, pequeno, isso tudo ele é universal. Agora, a partir das nossas experiências, a partir da questão de cada um, aí você vai definir o que é para você. Ok? Então, assim, nessa questão a priori da razão por a sensibilidade, espaço, tempo e entendimento, categorias como quantidade, qualidade, relação, modalidade, são formas puras de quem? Da razão. Então, o conceito de garrafa,
forma-se com uma parte a posteriori, né? Uma parte a posteriori, mais uma parte a priori. Que primeiro é cheio de ter o quê? Uma experiência. Para ele compreender, quem foi que ajudou? A razão? Muito bem. Juízo sintético a priori. Viu? Então, esse conceito, lembrando que a priori vem da experiência, mas não depende dela. Ou seja, esse conceito da garrafa, ele teve que ter uma experiência com ela, mas não necessariamente para ele ter, depende da experiência. Beleza? Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Pronto, eu vou citar um exemplo. Eu agora estou dando aula para vocês. Né? Vocês estão tendo um tipo de experiência com o filósofo Kant por meio de mim. Vocês estão usando um dos cinco sentidos, né? Que é a audição e a visão. Estão me vendo, estão me ouvindo. Mas vocês estão aprendendo mais pelo que eu falo, pelo que vocês estão vendo, não é assim? Mas cada um de vocês aprende de forma diferente. E cada um de vocês estão ouvindo do mesmo jeito. Por quê? Porque dentro da cabecinha de vocês pode chegar de forma desorganizada e desordenada. Mas a razão de vocês, de tudo que vocês já sabem ou já viveram, ela organiza e vocês compreendem. Cada um ao seu jeito, ao seu tempo e à sua maneira. Não é assim? Não é assim que as coisas acontecem quando a gente está estudando? Por que Ingrid e ela têm uma facilidade de aprender rápido e já talvez ela não tenha? E eles escutaram a mesma informação. Né? Aí é a questão da razão, como é? É que um é mais do que o outro. Não, existe. Cada um ao seu tempo. Né? Deu para entender até aqui, pessoal? Deu para entender? Deu para entender quem está em casa? Então vamos lá. Kant empreendeu no âmbito da filosofia uma revolução copernicana, ao atribuir ao sujeito um papel determinante no ato conhecido. Esse já não resulta, como se pensava até então, de uma adequação do sujeito a uma realidade exterior, que anteriormente tinha um papel determinante no processo, mas sim de uma construção mental a priorista do espírito. O criticismo kantiano, ao efetuar a síntese entre racionalismo e empirismo, provocou o surgimento de duas correntes filosóficas divergentes. Quais são essas duas correntes filosóficas divergentes? Não vai dar aí, viu, pessoal, no livro de vocês, essa informação lá mais. Ok? Eu trouxe para vocês. O que eu quero é que vocês entendam que essa bagunça todinha que o Kant fez, essa loucura, essa doideira aí que ele fez, porque até então existia, como nós vimos estudando, né? Estava complicado, mas era mais fácil de entender, né? Que estavam os filósofos que acreditavam na razão, né? E os filósofos que acreditavam no empirismo. Kant, ao estudar essas duas correntes, ele cria o quê? Dois juízes, analíticos e sintéticos. Ao estudar os dois juízes, analíticos e sintéticos, ele une esses dois, formando o quê? Sintéticos a priori. Ok? Então, essa ideia do Kant, essa loucura do Kant todinha, resultou. Eu estava pensando aqui, né? Ele diz assim, o empirismo ele faz parte do racionalismo. Porque para você entender, Agora sim. Para você entender a sua experiência, você tem que usar a sua razão. Isso mesmo que o Kant disse quando ele está na junção do sintético com a priori. Como é que eu posso compreender e depois eu sair dizendo sobre alguma coisa, se a minha mente ela não tivesse a capacidade de organizar essas coisas na minha cabeça? Se eu aprender as coisas separadamente? Como você falou no início da fala. Por que eu entendo que isso aqui é um apagador preto? Porque eu conheço o que é preto e eu conheço o que é apagador. Eu conheci essas duas coisas, né?
E a minha mente, quem é que faz essa junção para que eu possa lhe responder de supetão? Tá, isso é um apagador preto. É a minha razão. Ok? Isso acontece até se tem exemplos na sala, né? Nas salas anteriores aí. Quando a criança, quem tem criança em casa sabe, né? Quando a criança está lá se alfabetizando, né? A professora lá carro no pai de tudo. Ou então um número, vamos lá, números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando as crianças chegam em casa, eles começam juntando as coisinhas, né? 1, 2, 3, 4, é assim? Aí eles aprendem que não é só a laranjinha lá na que as professoras desenhavam que faz com que elas se juntem e formem mais de uma quantidade. Tudo ao nosso redor se transforma em números. Não é assim? Eu posso juntar as cadeiras e elas se transformarem nos números acumulados. Quem é que faz isso na nossa mente, essa junção? A nossa razão. Ok? Assim também com os objetos. A criança lá ela aprende vários, aprende as cores. Está bem separadamente. Preto, azul, amarelo, branco. Hoje tem um monte de cores aqui. Mas enfim. E quando eles chegam em casa, eles vão se deparar com vários objetos que também têm aquelas cores. Você pode observar, quem já conviveu com crianças que estão se alfabetizando, quando eles chegam e dizem assim, mamãe, a bacia é amarela. Ou seja, eles descobriram essa condova e eles sabem que é bacia, então eles juntaram esses dois conceitos. Quem tem essa capacidade de juntar isso e fazer com que a gente compreenda isso? A nossa mente. Pronto. Esse conteúdo é fácil. Esse conteúdo é fácil, graças a Deus. Então, assim, o Kant, ele contribui, né, para essa questão do idealismo, enfatizando a postura do sujeito como construtor do conhecimento, a partir da categoria a priori, concebe a realidade como produto exclusivo do pensamento. Então, o que são as pessoas idealistas? Que vocês acreditam? De um lado, ele contribui para esses dois tipos de pensamento, o realista e o positivista. Os idealistas, né, como Hegel, enfatizando a postura do sujeito como construtor do conhecimento a partir de categorias a priori, concebe a realidade como produto exclusivo do pensamento humano. Então, o que é que eles são? Eles trazem essas coisas de ideais, né? Eles já planejam aquela ideia na sua mente. Então, tudo vem a partir da mente. Essas pessoas idealistas, vocês podem ver que eles dizem, tudo é muito perfeito. Por exemplo, a nossa Constituição. Ela é perfeita. A maneira como aquelas pessoas criaram foi perfeita. Mas, a gente sabe todos os outros problemas que acontecem. Mas é uma questão assim, bem realista. Por exemplo, quando você está ali apaixonado por uma menina, né? Ou vice-versa, você idealiza aquela pessoa na sua mente, né? Está tudo perfeito e maravilhoso, não tem nenhum defeito. Depois que vai conhecer, você confia. Aí depois se lasca, né? Aí tem a questão do positivismo, né? Que eles são as pessoas mais ligadas às questões da experiência. Então, preciso primeiro conhecer. Não vou me idealizar, não vou me apaixonar por esse menino assim tão fácil, não. Vou me conhecer, saber se a peça é boa, para depois eu me envolver com ele. Pessoal que está em casa, deu para compreender? Deu sim. Tchau, tchau. Obrigada,
Bom dia, minha gente. Desculpa aí a demora, é porque eu estava vindo de outra aula. Bom dia, Simão. Eu vou só preparar aqui as coisas, porque nós vamos ter uma aulinha prática. Eu vou só juntar aqui o material, viu? Essa é lá. Pelo amor de Deus, que inglês é câmera. Só um minuto, gente. Estou preparando meu laboratório. Cheguei, gente. Oi. Como eu havia falado para vocês, hoje nós vamos ter uma aulinha prática sobre o nosso último assunto. Vou colocar aqui uma apresentaçãozinha falando sobre essa aula prática. Hoje tem bastante gente de casa. Cadê o pessoal? Já está todo na sala? Por a caridade, Não, tá pegando eu aqui, ó. Aê, Bartô! Não! Aí pegando, Bartô. Tá pegando eu. Pronto, então nós vamos falar sobre, nós vamos demonstrar como é que acontece esta alteração na velocidade por conta de determinados fatores. Nós vimos que uma reação, para acontecer, precisa ter choques entre as moléculas. Esses choques precisam ter uma orientação e uma energia favorável. Sem esses três fatores, a reação não acontece. Dessa maneira, nós, uma vez garantindo esses fatores, nós vamos precisar aplicar determinadas situações para que a reação se torne mais rápida ou mais lenta, certo? E é isso que nós vamos fazer. O primeiro fator que nós vamos analisar é a temperatura. Nós vimos que a temperatura é um fator que interfere na velocidade das reações e de tal forma que, se eu mudo a temperatura, eu mudo a velocidade. Eu vou pegar aqui o material. Então, ó, aqui eu tenho dois copos. Em um deles, prestem atenção, tá? Eu vou colocar água fria, ok? No outro, eu vou colocar água quente. Acabou de ferver, tá pegando fogo, vai já quebrar meu copo.
Já está fumaçando, não sei se está dando para vocês verem aí. E aqui eu vou colocar a mesma quantidade, só que de água fria. Estão visualizando direitinho? Melhorou aí, não foi? Pronto. Então, aqui eu tenho 2 copos com água, um com água quente e outro com água fria. Eu vou utilizar também um comprimido efervescente. No caso aqui, eu peguei um comprimido, dividi em 2 partes idênticas, né? Para economizar, viu, gente? Tem que economizar. Eu vou colocar os 2 ao mesmo tempo e aí a gente vai observar como é que acontece a reação, né? Estão vendo alguma diferença de intensidade na reação? Esse daqui é o da água quente, esse é o da água fria. O da água quente, tá só um restinho aqui. O da água fria ainda tem um pedação aqui. Vocês viram alguma diferença? Sim ou não? O da água quente foi mais rápido ou foi mais devagar? Mais rápido. Mais rápido. Então, com isso, a gente conclui que a temperatura é um fator que interfere na velocidade das reações e que, portanto, nós podemos considerar que esta interferência ela é o resultado de mudanças na energia cinética, mudanças na agitação, nas colisões entre as moléculas. Com isso, nós temos aqui justamente uma explicaçãozinha de como a temperatura interfere. A temperatura interfere da seguinte maneira: quando aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética. Consequentemente, aumenta o número de moléculas com energia, né, mais elevada. Essa energia é até maior do que a energia de ativação. Isso garante um aumento do número de choques eficazes, consequentemente, aumento da velocidade. Então, segue-se essa sequenciazinha aí, né? Agora, nós vamos falar sobre um outro fator, que é a superfície de contato. Como é que a superfície de contato interfere na velocidade das reações? Só um minuto. Vamos novamente agora realizar outro procedimento. Novamente, eu tenho 2 copos. Não sei porque, mas eu estou achando que vocês não estão vendo direitinho os copinhos aí, não. Digam para mim se está dando para ver. Eu tenho 2 copos, não é? Neles, eu vou colocar água à mesma temperatura. Nesse caso, a temperatura tem que ser igual, certo? Então, vou colocar mais ou menos as mesmas quantidades de água. E minha água já até é pouca aqui, vou pegar mais. Pegar mais um pouquinho de água. Se vocês sentissem o cheiro que está aqui na minha cozinha, você ia estar com fome. Ó, então aqui eu tenho os 2 copos, certo? Outra vez eu vou utilizar comprimido efervescente. Só que dessa vez eu peguei o comprimido, dividi ao meio. Um deles, eu não sei se vai dar para vocês verem, eu acho que não. Eu triturei, dá para ver que tem um pozinho aí dentro? A metade eu triturei, a outra metade eu deixei inteira.
Samira perguntou alguma coisa? Eu não entendi, foi isso? Não, eu tive livro que dava para ver. Tá certo, Samira, obrigada. Então, eu vou colocar os dois. Lembrando, aqui eu tenho água à mesma temperatura. O que mudou agora foi a forma do comprimido. Um tá o pedacinho, né? O outro tá na forma de pó. Vou pegar uma colherzinha aqui para facilitar. Eu não vou conseguir colocar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou fazer primeiro com um, depois eu vou fazer com o outro. Então, prestem bastante atenção para a gente identificar a diferença. Então, nesse primeiro, eu vou colocar ele, o pedaço, né? Olhem aí como é que acontece. Vocês nunca viram, né? Como é que acontece uma solução do sonrisal. Agora, eu vou colocar o pó. Vocês visualizaram alguma diferença quando eu coloquei o pó? Ou foi da mesma maneira quando eu coloquei o comprimido? Só para vocês terem uma ideia, o comprimido eu coloquei antes, o pedaço inteiro aí, né? O pó eu coloquei depois e o pó já terminou. Viram que tem diferença? A reação do pozinho é mais rápida, né? A reação do comprimido com o pozinho é mais rápida. Nesse caso, nós temos um aumento da superfície de contato. Quando eu utilizo o comprimido na forma de pó, eu aumento a superfície de contato. O que é essa superfície de contato? É o contato entre os reagentes. É o contato, no caso aqui, entre o comprimido de sonrisal, né, e a água. Quando eu tenho o pedacinho, né, o contato entre aquele material do comprimido não é tão grande quando eu tenho ele na forma de pó. Então, por esse motivo, nós vamos ter uma reação mais rápida quando eu tiver maior superfície de contato. Vamos ver aqui como é que funciona na prática, aliás, na teoria. Na prática a gente acabou de ver, né? Então, vejam só aí, para a superfície de contato, que é o primeiro item, né? Então, quando eu tenho uma maior superfície de contato, eu vou ter um maior número de choques entre as moléculas. Vamos lembrar? Para ter reação química, tem que ter contato entre as moléculas. E esse contato tem que acontecer numa certa energia, numa certa intensidade. Então, se eu tiver maior contato, maior choques entre as moléculas, eu vou ter uma reação mais rápida, né? É como se eu permitisse, ao aumentar a superfície de contato, eu permitisse que as moléculas se chocassem de forma mais facilitada, eficaz, né? Que é assim que chama a palavra. Então, a superfície de contato é um fator que interfere na velocidade da reação, de modo que, quanto maior esta superfície de contato, mais rápida será esta reação. Vou jogar fora isso daqui e venho já.
Voltei. O próximo fator que nós vamos analisar é o catalisador, né? O que é um catalisador? Nós vimos aí os fatores que interferem, né? Até aqui nós vimos a temperatura, nós vimos a superfície de contato. Quando a gente muda a temperatura, a gente aumenta a energia cinética. Quando a gente muda a superfície de contato, a gente muda a forma, consequentemente, a gente aumenta o número de choques, né? Mas tanto na temperatura, no aumento, na mudança da temperatura, quanto na mudança da superfície de contato, a gente mexe no sistema sem colocar nenhuma coisa nova. No caso do catalisador, é uma coisa nova que aparece no sistema, fazendo com que a reação seja mais rápida. Então, o conceito de catalisador é uma substância que, ao ser colocada junto com os reagentes, altera a velocidade da reação, tornando-a mais rápida. Então, é isso que a gente vai ver agora. Para esse experimento, nós vamos utilizar água oxigenada. Aí está um pedaço de fígado. Só que a professora esqueceu de descongelar o fígado, né? Aí a gente vai usar outra substância que também dá certo, tá? Que é a batata. Então, a batata promove o mesmo efeito. Então, a gente vai trabalhar com água oxigenada e com a batata. Só um segundo. Então, falando de água oxigenada, vocês já conhecem essa água oxigenada aqui, ó? 10 volumes. Alguém já usou essa água oxigenada? A gente usa para quê? Essa daqui específica, que a gente sabe que tem vários tipos. Alguém já usou aí um ferimento, coisa assim? Colocar na água, Kaique? Será que você está pensando em hipoclorito de sódio? Tainá disse que é em ferimentos, né, que a gente usa. Eu não sei se Kaique estava falando sobre o hipoclorito de sódio, que é outra substância. Pronto, ele você tá lembrando de outra substância. Não, é não. Água oxigenada é uma, né? A água oxigenada é um medicamento, praticamente, né? Ele é utilizado para fazer limpeza, principalmente a função é essa, fazer limpeza de ferimentos, né? Já o hipoclorito de sódio, ele é utilizado para matar bactérias, e realmente ele é adicionado na água, mas são compostos diferentes, ok? Então, ó, aqui é a água oxigenada, eu coloquei essa água oxigenada no copo, ok? E a água oxigenada, ela vem num frasquinho assim, não é à toa, certo? Ela vem nesse frasquinho opaco, por um motivo bem simples. Na presença da luz, a água oxigenada, ela sofre decomposição. A água oxigenada tem fórmula molecular H2O2. Coloquei aí no chat. Aí, essa água oxigenada, por ter fórmula molecular H2O2, ela sofre decomposição, dando origem a H2O e O2. Ela dá origem a duas substâncias diferentes. Esta decomposição dá origem a duas substâncias diferentes. Essa reação está acontecendo aqui, embora a gente não consiga visualizar. Por quê? Porque é uma reação lenta. É uma reação bem lenta. Mas se a gente conseguisse visualizar, a gente conseguiria ver umas bolinhas saindo daqui de dentro. Por quê? Porque o gás oxigênio iria escapar daqui de dentro, né? Iria ficar saindo, e aí a gente conseguiria ver.
Sempre que estiver saindo bolinhas, é porque está saindo um gás. Por exemplo, quando a gente trabalhou com o sorrisal na água, né? A gente não via bolinhas, dali está saindo um gás. No caso específico, é o gás carbônico. Aqui, o gás que está saindo é o gás oxigênio. Por que a gente não consegue visualizar? Porque é uma reação bem lenta. Agora, nós vamos tentar tornar esta reação um pouco mais rápida, colocando um pedaço de batata dentro da água oxigenada, certo? Vou cortar um pedacinho aqui. Vou adicionar a batata dentro da água oxigenada. E aí vamos ver se a gente consegue visualizar alguma coisa. Demora um pouquinho. Tá dando para ver alguma coisa aí, gente? A imagem não tá ajudando muito, não. Dá ou não, gente, para ver alguma coisa? Ainda não. Vou tentar melhorar a iluminação daqui, tá? Eu consigo ver as bolinhas. Vocês estão vendo umas bolinhas aí na superfície? Apareceram umas bolinhas, né? Agora tá dando para ver, muito bem. Ah, melhorou a intensidade das bolinhas, não foi? Foi que eu disse para vocês, quando tá saindo bolinhas de algum lugar, é porque tá saindo o quê? No caso aqui específico, é o oxigênio. Quando a gente não sabe qual é a substância, sempre que estiver saindo bolinhas, é porque está saindo um gás, né? Então, o gás que está saindo aqui, como a gente já falou, é o gás oxigênio. Esse gás oxigênio, vocês estão vendo que de vez em quando a batata levanta um pouquinho, porque o gás que está saindo de baixo, ele vai elevando a batata, ó. Ela levanta um pouquinho para poder sair o gás que está se formando de baixo. Então, né, aqui é o gás oxigênio que está sendo retirado, não da batata, mas da água oxigenada. Esse gás oxigênio estava saindo desde o início, né? E agora... Samira? Não é nada, não. Ah, tá. Ok. Antes de colocar a batata, esse gás oxigênio já estava saindo. Ao colocar a batata, a gente potencializa a saída do gás oxigênio. Por quê? Porque a gente acelera o processo de decomposição da água oxigenada, dando origem à água e ao gás oxigênio. Nesse caso, aqui vai ficar água dentro do copo e o gás oxigênio vai escapar todinho, né? Já que o gás ele não consegue ser contido em um recipiente que não esteja fechado, né? Então, aqui a gente está visualizando a ação de um catalisador. É a mesma coisa que acontece quando a gente coloca um pedaço de carne ou um pedaço de fígado, como eu pretendia fazer, só que o que vai mudar é o catalisador. Porque para fazer essa reação, eu tenho algumas possibilidades de catalisador. No caso da batata, o catalisador é uma substância chamada de catalase. É uma substância, ou amilase também. É uma substância contida na batata, né? Que ao entrar em contato com a água oxigenada, promove essa aceleração. Se eu utilizar um pedaço de carne, um pedaço de fígado,
também vai fazer a mesma coisa, vai começar a sair bolinhas. É a mesma coisa que acontece quando a gente coloca água oxigenada no ferimento. Ele promove a retirada do oxigênio lá da água oxigenada que está sobre a nossa pele. Esta retirada de oxigênio faz com que as bactérias que estão lá na nossa pele, que geralmente são anaeróbicas, ao ter contato com aquele oxigênio que está sendo retirado daquela água, né, elas acabam morrendo. Então, a função de utilizar essa água oxigenada lá no ferimento é justamente essa, né, fazer com que o gás oxigênio saia com mais intensidade, matando as bactérias que estão lá no meu ferimento, tentando fazer com que ele fique mais infeccionado ainda, né? Nós temos outro procedimento. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Agora meu computador resolveu que quer descarregar. O próximo procedimento que a gente vai fazer aí é analisando a concentração. Como é que a concentração interfere na velocidade de uma reação. Mas eu vou aqui pegar o carregador do meu computador, porque ele vai descarregar. Para esse procedimento, nós vamos utilizar vinagre e bicarbonato de sódio. Além do vinagre e do bicarbonato de sódio, nós vamos utilizar também água. Vou pegar água aqui. No caso da concentração, ela pode ser maior ou menor, dessa forma ela acaba interferindo na velocidade das reações, né? Então, nós vamos ter, nós vamos utilizar o vinagre. O vinagre que a gente compra, ele vem numa concentração de 4% do ácido do vinagre, né? Que é o ácido acético. Então, quando a gente tem essa quantidade de ácido acético, nós promovemos uma velocidade de reação. Se a gente diminuir a concentração, a gente vai ter outra velocidade. E é isso que nós vamos visualizar. Em um copo, eu vou colocar somente vinagre, né, da forma como a gente compra. Com uma quantidade razoável, né? As coisas tão caras, não pode gastar assim com um exagero, não. É só pegar outro copo. Ó, nesse aqui eu coloquei vinagre puro. Assim, puro não, né? Do jeito que a gente compra, eu coloquei aqui dentro. Nesse outro copo, eu vou colocar o vinagre diluído. Então, vou colocar um pouquinho de vinagre. Só um pouquinho. E vou completar com água até atingir a quantidade que eu coloquei aqui, tá? Para ficar o mesmo volume. Pronto, tá mais ou menos a mesma quantidade. Aí, eu vou adicionar um pouco do bicarbonato de sódio à água, ou melhor, ao vinagre em menor concentração, que é aquele onde eu misturei o vinagre com água. Aqui eu tenho puro, aqui eu tenho ele misturado, né? A quantidade de bicarbonato de sódio que eu vou colocar nos dois tem que ser a mesma.
Então, eu vou começar com o que está com baixa concentração. Eu vou colocar mais ou menos uma meia colherzinha, tá? Vou colocar aqui dentro e a gente vai ver o que acontece. Borbulhou, né? Fez as bolinhas. Já está praticamente terminando a reação. Aconteceu uma reação com baixa intensidade, né? Então, já praticamente terminou. Então, aqui eu tenho a mistura, ou a reação química, né? Entre o vinagre com baixa concentração e o bicarbonato de sódio. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que no vinagre da forma como eu peguei lá do frasco. Vou colocar a mesma quantidade de bicarbonato de sódio. Mais ou menos uma meia colher. Lembrem-se como foi que aconteceu com o outro, e agora vamos ver como é que acontece com este aqui, tá? Mais ou menos a mesma quantidade. Estão vendo? Foi igual ao anterior? Sim ou não? Foi mais intenso ou menos intenso? Com mais intensidade. Por quê? Porque alteramos a concentração. Enquanto que neste primeiro eu tinha uma baixa concentração, a reação foi menos intensa, menos veloz. Aconteceu ali devagarzinho. Já que, por ter uma maior concentração, ela aconteceu com maior intensidade. Lembrando, no vinagre comum, a concentração é 4% de ácido, quer dizer que em 100 ml de vinagre, 4 ml é do ácido, o restante é de água. Quando eu coloco água dentro do vinagre, eu faço a diluição, aumentando assim, aliás, diminuindo assim a concentração. Então, ao diminuir a concentração, eu faço com que a reação seja mais lenta. Então, se eu diminuo a reação, aliás, a concentração, a reação mais lenta. Então, falando só um pouquinho sobre a ação do catalisador, que foi o exemplo anterior, né? E um pouquinho sobre a concentração, eu tinha esquecido de falar sobre o catalisador. Que aqui eu tenho. Quando eu tenho a presença de um catalisador, diminui a energia de ativação. Lembrando que a energia de ativação é aquela energia, aquela barreira que os reagentes precisam transpor para poder dar origem ao complexo ativado e assim formar os produtos. Então, quando eu coloco um catalisador, eu diminuo essa barreira, fazendo com que a reação seja mais rápida, né? Então, se eu perguntar qual é a função do catalisador? Tornar a reação mais rápida. De que forma? Diminuindo a energia de ativação. Já a concentração, né, ela atua aumentando o número de choques. É parecido com o que faz a superfície de contato. Ela aumenta o número de choques, aumenta o número de colisões, portanto, faz com que a reação seja mais rápida. E é óbvio, olha, vamos pensar no seguinte. Por exemplo, vocês estão aí em sala, né? Vamos lembrar de quando podíamos estar todos em sala, né? Estávamos todos em sala. Então, estando todos em sala, a concentração na sala é maior do que como está hoje, que tem uma distância maior entre vocês. Temos somente aí 6 alunos, não, 16 alunos é o máximo que pode ter, né? Então, nesse caso, eu tenho uma menor concentração. Então, para o vinagre, por exemplo, é algo mais ou menos assim. Eu diminuo a quantidade de ácido, consequentemente, eu diminuo a concentração. Então, se eu tiver maior concentração, eu tenho maior choque entre as moléculas. Se eu tiver uma menor concentração, eu tenho um menor choque entre as moléculas.
Então, vamos só analisar um pouquinho mais sobre esses 4 fatores. Superfície de contato, aumenta o número de choques. Temperatura, aumenta a energia cinética. Catalisador, diminui a energia de ativação. Concentração, aumenta o número de choques, né? Então, quando a gente pergunta de qual maneira esses fatores interferem na velocidade das reações, aí tem um resumo de como eles atuam, né? Cada um interfere justamente naquela teoria das colisões, que é frequência de choques, energia favorável e intensidade favorável, né? Quando a gente trabalha com as diferentes temperaturas, eu tinha água quente e água fria, então ali eu tinha uma diferença de energia, consequentemente eu vou ter uma diferença na velocidade. Quando a gente trabalha com a diferença de superfície de contato, a diferença está ali nos choques, então a gente não pode confundir. A temperatura, ela não vai interferir diretamente nos choques, mas sim na energia. Ele aumenta a energia favorável, né? A superfície de contato, ela não vai interferir na energia, ela vai interferir nos choques entre as moléculas. E o catalisador? O catalisador, ele nem interfere na energia cinética das moléculas, ela não vai interferir no movimento delas, assim como também não vai interferir nos choques. O que é que o catalisador faz? Modifica a energia de ativação. A gente não pode confundir energia cinética com energia de ativação. Uma coisa é a energia cinética se refere ao movimento das moléculas. A energia de ativação é a barreira que os reagentes precisam transpor para formar o complexo ativável. Então, o catalisador interfere na energia de ativação. E, por último, a concentração não interfere na temperatura, interfere sim nas colisões, nos choques, favorece que haja mais choques entre as moléculas. Então, esses 4 fatores são os mais importantes. Mas é importante lembrar que existem outros, como, por exemplo, a mudança de estado físico, né? Então, se eu tiver uma substância no estado gasoso, a reação é mais rápida do que se tiver no estado sólido, por exemplo. A luz é um outro fator, porque, por exemplo, a água oxigenada é armazenada num frasco opaco, porque na presença de luz, ela se decompõe. Então, a luz é um fator que interfere na velocidade das reações, né? Energia elétrica pode interferir na velocidade de uma reação. A energia elétrica, por exemplo, é um outro fator que pode modificar, digamos assim, a energia de ativação. E aí, esses fatores todos são capazes de alterar essa velocidade, né? Fazendo com que a reação aconteça mais rápida ou mais lenta. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a frequência para o pessoal que está em casa. Só um segundinho. Gostaram da prática? Deu para perceber na prática como é que funciona essa interferência da velocidade? Né? Porque às vezes a gente nem imagina, por que eu coloco uma carne no congelador? Para poder ela não apodrecer. Mas de que forma essa temperatura interfere, né? Ela interfere porque ela altera a energia cinética das moléculas. Então, se eu tiver uma baixa energia cinética, eu vou ter uma reação mais lenta. Então, é o que acontece, por exemplo, com a carne que eu coloco lá no congelador. Então, esses fatores, eles interferem. Por exemplo, existem alguns medicamentos que a gente mistura com água para tomar. Por quê? Justamente para a gente modificar a concentração e, assim, garantir que a ação daquele medicamento no nosso organismo aconteça de forma, digamos assim, controlada, que não seja tão intensa. Enfim, né? Esses fatores, eles são úteis no nosso dia a dia. A gente usa eles com certa frequência, apesar de, às vezes, nem ter consciência de que é algo científico, químico,
né? Propriamente dito. Estou colocando a frequência aí no chat para o pessoal que está em casa. E queria que quem está na sala desse um jeito de me mandar a frequência também. Se alguém quiser anotar no papelzinho, mandar a foto para mim, eu agradeço. Alguém aí na sala já decidiu quem é que vai fazer a frequência para mandar para mim? Eu fico aguardando, tá? No meu PV. Eu aguardo que vocês me enviem. Mas tá bom, gente. Era isso por hoje. Faltam aí 3 minutos. Valeu, obrigada aí. Quem é que tá auxiliando hoje, hein? Eu acho que eu vi Bartô entrar na sala, não sei se é ele. Ok. Mas tá bom, gente. Valeu, abraço. Depois é só me mandar a foto aí no PV, a foto da turma que tá na sala. Abraços, bom dia para vocês. Tchau, tchau.